Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai fazer nossos palpites aqui para a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Então você que é palpiteiro, já deixa aí seus palpites a ponto de gatilho, que hoje, né, a gente vai fazer nossos palpites aí para a nona rodada. Mas antes da gente fazer nossos palpites, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo que puder ajudar o canal deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, pessoal. Antes de começar de fato, pessoal, muitas pessoas passam por aqui, assistem ao vídeo e até comentam aqui, mas sabe, esquecem de deixar o like, esquecem de se inscrever. Pessoal, é muito importante o like de vocês e a inscrição aqui para quem faz conteúdo aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Porque além de fazer com que o canal cresça a cada dia mais, também faz com que a gente continue motivado a fazer um conteúdo bacana aqui para vocês, tá bom, pessoal? Porque fazer vídeo aqui no YouTube não é fácil. A gente pega nosso tempinho, né? Por exemplo, eu tenho meu trabalho, eu não ganho nada aqui no YouTube. Então, eu tiro meu tempo aqui para poder fazer vídeos aqui para vocês, né? Então, de alguma forma, é trabalhoso, tá bom? Porque, além de gravar, a gente tem a parte de edição de vídeo. Então, isso tudo consome um tempo, né? Então, a nossa maior recompensa por todo esse esforço que a gente faz aqui é justamente o like e a inscrição de vocês, tá bom, pessoal? Então, passou por aqui, não se esqueçam, deixa o like e se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Dito isso, vamos começar aqui, pessoal? Muito bem, então vamos lá. Começar aqui com o Ceará versus Sport. Cara, aí um clássico cearense, né? E sempre falando, cara, o Sport tá muito mal, né? Cara, realmente o Sport aí tá pedindo, né, para poder cair para a Série B. Então, sinceramente falando, eu vou apostar nesse caso aqui numa vitória da equipe do Ceará. Então vou apostar aqui 2 para a equipe do Ceará, 0 para a equipe do Sport. Então estou apostando aqui na vitória da equipe do Ceará por 2-0 diante do Sport. Vamos aqui seguindo, pessoal. Vamos aqui de Vasco da Gama versus Fortaleza. Cara, o Vasco... Cara, que situação complicada do Vasco, cara. Inacreditável, cara. São 9 jogos sem vitória da equipe do Vasco. E o time realmente parece que... Sabe, é tipo assim, o torcedor do Vasco pensa bem assim, não pode ser tão ruim, e piora. Tipo isso, né? Cara, situação realmente bastante complicada da equipe do Vasco, que, sabe, perdeu aí para a equipe do Lanús aí, nesse meio de semana, cara, e se complicou aí na Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro também tá numa situação bastante complicada, né? Tá aí na zona do rebaixamento e, cara, eu já falei em vários vídeos aqui no canal que o torcedor do Vasco já tá cansado dessa situação, né? Porque parece que entra a diretoria, sai a diretoria, entra a SAF, sabe? Escambau aí, mas nada de solução para essa equipe, né? Parece que a equipe não sai do buraco que tá, né? E o pessoal tá reclamando demais do Pedrinho. O Pedrinho, para mim, é uma decepção como dirigente. Simplesmente falando. Ele como comentarista, como jogador, foi bons, né? Como jogador, realmente foi excelente, mas, sabe, como dirigente, cara, realmente tá sendo uma negação, sabe? Parece que ele vive no mundo da fantasia, né? Parece que tá caindo um mundo na cabeça do torcedor da equipe do Vasco, mas parece que para ele tá tudo ótimo, tá tudo beleza. Realmente bastante complicado, hein? Olha, por mais... Eu tinha apostado na equipe do Vasco na última rodada, né? Diante do Vitória, mas dessa vez eu vou dar o voto de confiança aqui para a equipe do Fortaleza. Então eu acho que o Fortaleza vence a equipe do Vasco por 2-0. Então estou apostando aqui na vitória da equipe do Fortaleza por 2-0 diante do Vasco da Gama. Seguindo aqui, pessoal, vamos lá de São Paulo versus Grêmio. Cara, eu sempre aposto no São Paulo, né? Toda vez que eu aposto no São Paulo, eu me ferro. Essa é a verdade. Mas o Grêmio também, olha, o Grêmio também tá mal, hein? Tá aí com o Mano Menezes, mas parece que a equipe não evolui, né? E não tem um time ruim, a equipe do Grêmio. Sinceramente falando, tem uma equipe até que, assim, razoável. Mas, cara, passa
também por cada vexame aí na rodada, né? E eu falo também da temporada em si, né? Então, sinceramente falando, eu acho que vai dar empate. Sinceramente, eu vou apostar aqui no 1-1. Um para a equipe do São Paulo, um para a equipe do Grêmio. Então, estou apostando aqui no empate entre São Paulo e Grêmio. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui do clássico Corinthians versus Santos. Cara, sinceramente falando, o favorito é o Corinthians. Por mais que o Corinthians também goste de dar uma rateada de vez em quando aí, mas sinceramente falando, pelo que o Santos está jogando, cara, sinceramente falando, não tem como a gente apostar no Santos, né? A menos que o Santos comece a jogar muita bola, né? Realmente faça eu queimar a língua aqui e ganhe da equipe do Corinthians. Mas como o jogo vai ser lá na Neoquímica Arena, então eu vou apostar aqui na vitória da equipe do Corinthians. Então eu acho que o Corinthians vence a equipe do Santos por 3-1. Então tô apostando aqui na vitória da equipe do Corinthians por 3-1 diante do Santos. Vamos lá na sequência aqui, pessoal. Vamos aqui de Juventude versus Fluminense. Cara, o Juventude demitiu seu técnico recentemente porque vinha sofrendo várias goleadas de forma consecutiva. Mas assim, né? O time do Fluminense é uma equipe também que é uma interrogação, né? Teve essa nova fase aí com o Renato Gaúcho, que foi muito bem, né? Mas eu sempre falo isso, né? Que quando um técnico assume o cargo de uma equipe, ele traz, né, um novo clima, né? Então, os jogadores, digamos assim, que eles se esforçam mais, né, no começo. Mas tudo é empolgação, né, no início. Mas depois, né, aí vai surgindo os velhos erros de sempre, né? E o Fluminense vem errando demais aí nos jogos. Continua realmente da mesma forma que estava jogando com a equipe com o comando técnico aí do Mano Menezes, né? Algumas partidas aí. Então assim, cara, eu acho que esse jogo aqui, eu acho que vai dar empate. Eu acho que vai ser 1-1 também. Um para a equipe do Juventude, um para a equipe do Fluminense. Então estou apostando aqui no empate entre Juventude e Fluminense em 1-1. Olha o jogaço, hein? Outro clássico aqui na rodada, que é nada mais, nada menos que Bahia versus Vitória. Cara, realmente confronto bastante aí interessante, né? Obviamente, se a gente pegar o elenco mesmo, realmente o plantel aí, realmente o time do Bahia é favorito diante do Vitória, né? Mas clássico é clássico, como eu sempre digo, né? Às vezes você pensa que um time aí que é favorito vai golear e muitas vezes, né, acontece o inverso. O time mais fraco acaba pegando e realmente vencendo. Mas, cara, sinceramente falando, eu vou dar o voto de confiança na equipe do Bahia. Eu acho que o Bahia vence a equipe do Vitória por 2-1. Então estou apostando aqui na vitória da equipe do Bahia por 2-1 diante do Vitória. Tá bom? Então vamos na sequência aqui. Um jogaço, hein, pessoal? Jogaço pelo atual momento, né? Que vale possivelmente a liderança do campeonato. É esse Bragantino versus Palmeiras, cara. Que jogaço, hein? E, cara, sinceramente falando, eu acho, sinceramente falando, que o Palmeiras, né, desculpa, vence a equipe do Bragantino por 2-1. Por quê? Porque assim, o Palmeiras é aquela equipe que eu falo sempre pra você, né, que é aquela equipe, né, que não tem o futebol brilhante, mas é uma equipe efetiva, que consegue, né, os resultados. Muita gente critica, né, o Abel Ferreira por conta disso, né? Porque não faz a equipe jogar de forma bonita, mas é uma equipe que realmente traz resultados. E isso é importante, né? Porque não se ganha todo o jogo de forma bonita, né? Fazendo golaço, dando toque de letra. Então, se você espera disso do Abel, esquece. Não é dessa forma. E o Palmeiras, né? Tá vindo muito bem aí na temporada. Apesar de ter perdido o título aí do Campeonato Paulista, mas realmente é uma equipe bastante forte, né? O elenco do Palmeiras, né, é forte. E eu falo do coletivo, né? E também dos nomes, né? Alguns nomes aí são bastante aí, bons, né? Bons jogadores, assim eu posso falar. Então eu acho que a equipe do Palmeiras vence a equipe do Bragantino por 2-1. Então essa é a minha aposta. Vamos na sequência aqui, pessoal. Vamos aqui de
Olha só, outro clássico, hein? Outro clássico aqui, né? É clássico carioca entre Flamengo versus Botafogo. Cara, vai ser um jogaço, hein? Botafogo parece que começou a voltar a jogar bola. Ainda é muito cedo, né, para dizer que o Botafogo vai voltar a ser aquele Botafogo do ano passado. Venceu a equipe do Estudiantes nesse exato momento aí que eu tô fazendo esse vídeo, né? Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo. Então venceu a equipe do Estudiantes por 3-2, né? Num jogo maluco, né? Em que parecia que o Botafogo iria vencer fácil, mas acabou se complicando aí no final do jogo, mas conseguiu aí a vitória, que foi mais importante, né? Que manteve a equipe viva aí na Libertadores. E assim, o Flamengo é uma equipe que, sinceramente falando, também é uma interrogação, né? Não sabe se vai jogar bem ou vai jogar ruim, né? Tem um jogo aí decisivo na quinta-feira contra a equipe da LDU. E esse jogo aí vale demais, porque se o Flamengo perder e o Palmeiras vencer seu confronto, o Palmeiras começa a abrir margem, né? Para a equipe rubro-negra. Então, é um confronto bastante interessante, né? Entre duas equipes aí que, apesar dos momentos opostos, mas fazem bons jogos aí, né? Mas, realmente falando, eu acho que esse jogo aqui, eu acho que vai dar empate. Eu acho que vai ser 2-2. Eu acho que vai ser empate entre Flamengo e Botafogo. E o pra cá é 2-2. Esse é o meu palpite aqui. Vamos na sequência, pessoal. Vamos aqui de Internacional versus Mirassol. Cara, o Mirassol é uma equipe que, olha, é aquela equipe que você não aposta nada, mas entrega tudo, né? Posso assim dizer. É a surpresa do campeonato, né? Tá sendo uma equipe aí bastante surpreendente, a equipe do Mirassol. Vem conseguindo aí resultados bastante aí expressivos, né? Pelo que a gente pensava que o Mirassol iria fazer no campeonato, né? Já que é uma equipe novata, que não tem tanta força assim. Mas, cara, tá sendo a Chapecoense aí da Série A desse ano, né? Já comentei isso no vídeo passado. E o Inter, né? O Internacional também é uma equipe que, olha, vou te contar, o Internacional também é outra equipe que rateia demais, né? Até falei isso no vídeo passado, né? Que era a minha aposta para lutar pelo título, mas, cara, realmente o Inter perde uns jogos, ó, que é inacreditável, né? Realmente, tem jogos que o Inter realmente joga muito mal. Tem jogos em que joga muito bem, né? Tem grandes partidas a equipe do Internacional, mas tem outros que realmente acaba rateando, né? E perdendo pontos bobos, né? Às vezes, sabe, dentro de casa perde ponto. Então, não é uma equipe que possa, sabe, me dar uma certa confiança. Mas assim, cara, o que eu faço aqui? Eu tô pensando aqui que eu vou apostar aqui. Tá, eu vou apostar, vou dar um voto de confiança no Internacional, tá bom? Mas com aquele sentimento que o Mirassol vai aprontar ainda, tá bom? Mas eu acho que o Inter vence a equipe do Mirassol por 3-1. Então estou apostando aqui na vitória da equipe do Internacional por 3-1 diante do Mirassol. E para fechar, né, com chave de ouro a rodada, a gente tem um clássico bem pequenininho, né, para não parar o contar, né? Com todo respeito, tá bom? Não vão pensar, tá desmerecendo o clássico mineiro. Não, não é nada disso, tá bom? É uma brincadeira. Mas a gente vai ter nada mais, nada menos que Cruzeiro versus Atlético Mineiro. Um grande jogo aí no domingo aí para fechar a rodada, cara. Um jogo bastante interessante, né? O Cruzeiro voltou a ser aquela equipe assim mais, sabe, mais sólida, se pode dizer, né? Tá começando não vou dizer que ainda é sólida, porque tá começando a tomar rumo, né? O Jardim tá começando a, sabe, a ajeitar essa equipe. E tá começando a jogar bola a equipe do Cruzeiro, né? Tá começando realmente a fazer boas partidas, tá começando a se reencontrar aí. Posso se reencontrar com o futebol. E o Galo, né? O Atlético Mineiro é uma equipe que também é igual ao Internacional, né? Tem um bom elenco, mas, cara, também perde algumas partidas, né? Que acho que deixa o seu torcedor de cabelo em pé, né? Porque a equipe tem um bom elenco, né? Tem um bom elenco, tem bons jogadores, mas não engrena, né? Sabe? Não, parece que não vai, né? Não avança a equipe do Atlético Mineiro. Então é um clássico bastante assim interessante, né? Cara, eu vou apostar de momento mesmo. Eu tô apostando no momento atual das duas equipes. Então eu acho que o Cruzeiro vence a equipe do Galo por 2-1.
Então vou dar esse voto de confiança aí no Cruzeiro. Então tô apostando aqui na vitória do Cruzeiro por 2-1 diante do Atlético Mineiro. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus palpites aqui para a nona rodada. Vocês podem palpitar à vontade, tá bom, pessoal? Deixe aí os seus palpites. Antes de encerrarmos aqui o vídeo, deixa eu aqui fazer uma menção ao Laje Cameraman, né, que ele tinha, né, comentado nossos palpites, né, da oitava rodada, só que ele comentou um pouquinho de forma tardia, tá bom, pessoal? Ele comentou depois, né, que eu já tinha feito o vídeo. Porque o que acontece, pessoal? Como eu falei no início, eu trabalho. Então eu estou fazendo o máximo possível para poder adiantar alguns vídeos, tá bom? E deixar aí com um lapso de tempo para poder vocês comentarem e fazer os palpites de vocês, tá bom, pessoal? Então eu tento não gravar o mais rápido possível os vídeos para poder já deixar programado para poder soltar para o canal. Porque às vezes eu não tenho tempo por conta do meu trabalho, entendeu? Então para poder não ficar sem vídeo e eu perder, né? Como já perdi aí, foi da sétima rodada, se não me engano, que eu não fiz o vídeo, né, dos resultados. Então eu tô acabando gravando logo os vídeos e deixando já programados para poder ser lançados aí no canal, tá bom? Então eu acabo adiantando a elaboração do vídeo, tá bom? Então se vocês comentarem e fazer os palpites muito depois da rodada, tá bom? Então muitas vezes eu já faço o vídeo já com os resultados, tá bom? Então às vezes eu não vejo os comentários de vocês, porque eu já faço geralmente o vídeo. Então para poder evitar esse tipo de acontecimento, então tentem aí comentar antes, tá bom? Do término da rodada, para poder assim eu conseguir, né, visualizar o comentário de vocês e assim poder, né, a gente fazer a nossa classificação dos palpiteiros, tá bom? Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui como menção aqui honrosa ao Laje Cameraman, que é um cara que sempre tá aqui comentando aqui nos vídeos, sempre tá me ajudando aqui no canal, comentando, participando aí das postagens, né? É um cara que é bastante participativo aqui no canal. Não só ele, né? Também tem a Solange, que sempre tá aí também comentando. Também tem nosso amigo aqui, também tem o Delmir Souza, né? Que também sempre tá participando aí, quando ele pode, né? Aí da nossos palpites, né? Da rodada. Então vocês sempre vão ter meu respeito, né? E minha admiração por sempre estar me ajudando aqui com o conteúdo aqui do canal, né? Tanto é que a ideia para ter os palpites aqui do Campeonato Brasileiro foi do Laje Cameraman, né? Que deu essa ideia, né? Eu já tinha feito essa questão do palpites lá no estadual, né? Do Campeonato Amazonense, e a gente trouxe aqui para o Campeonato Brasileiro. Então eu tenho o maior respeito aí por vocês aí que sempre estão aqui comigo, né? Sempre me incentivando a continuar a fazer os conteúdos, sempre participando de forma positiva. Então, vocês realmente sempre vão ter o meu carinho e o meu respeito aqui por conta de tudo que vocês fazem aqui pelo canal, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui na tela, né? Então, vou deixar aqui na tela, né, os palpites aqui do Laje, tá bom? Para poder ele conferir aqui. Então fica essa menção honrosa, tá bom? Por Laje, que ele fez os palpites, né? Acertou a grande maioria aí dos seus palpites, né? Aí da oitava rodada. Se eu não me engano, ele só errou 2, né? Então ele fez uma grande pontuação, tá bom? Então tá aqui feito o registro, tá bom, Laje? Então tenham esse cuidado, tá bom? Só de fazer os palpites de vocês, né? Comentário aí um pouco antes, né, do término da rodada, para poder assim eu conseguir visualizar e colocar vocês aí no vídeo, né, dos resultados aí da rodada. Tá bom, pessoal? Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado aqui a todo mundo aqui que esteve aqui presente aqui no vídeo. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que puder ajudar aqui o canal deixando o like e também se inscrevendo aqui no nosso canal, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!